a todos. Hoje, dia 5 de abril de 2024, estamos aqui adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Hoje estaremos dando continuidade na leitura do livro de 2 Reis, capítulo 4, 5 e 6. Que vocês possam daí acompanhar essa leitura e que o nosso Deus, que o Espírito Santo, continue ministrando a Tua palavra nos nossos corações. Maravilhoso Pai, nesta hora estamos aqui reunidos diante da Tua presença. Queremos elevar ao Senhor, ó Pai, a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração. Pai, no nome do Senhor Jesus, visita de forma especial, ó Pai, a vida dos meus filhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, visita a vida do meu esposo, Senhor, a minha vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, seja sobre nós. Derrama uma porção dobrada, ó Pai, de obediência, de sabedoria, de temor e de tremor diante da Tua palavra. E que nos conceda, Pai, entendimento e compreensão das Escrituras do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, nos traga revelação, entendimento, sabedoria. Nos encha, Senhor, com os dons do Teu Espírito, com os frutos do Teu Espírito Santo. Visita, Senhor, cada um que está acompanhando esta leitura. Pai, no nome do Senhor Jesus, visita cada uma delas, ó Pai, que estão aí empenhadas, ó Pai, lendo todos os dias a palavra do Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa ir ao encontro das necessidades do Teu povo, dos Teus servos, ó Pai. Nesta hora, no nome do Senhor Jesus, nós queremos Te louvar, nós queremos Te engrandecer. Exaltamos ao Senhor por mais essa rica oportunidade na Tua presença, no nome de Jesus. Sê conosco, ó Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Vamos estar lendo capítulo 4, 5, 6. E assim diz a palavra do Senhor. E uma mulher, esse título de hoje é O Eliseu aumenta o azeite da viúva. Uma passagem bastante conhecida. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos. E põe à parte o que estiver cheio. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto. E
se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedera que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a seu moço: leva-o a sua mãe. E ele o tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subindo ela, o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando, pois, ela ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa-a, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não mo manifestou. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a e veio e a ele. E disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou a seus pés e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. E
Voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela, e a sua capa cheia de coloquintias, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. E um homem veio a Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei eu de pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhe pôs diante comer, e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. 2 Reis 5. Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presas uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo enchegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que de veras notai, peço-vos, e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, o que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa,
grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele a toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga da terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoa o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom, para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor, o teu servo. E ele lhe disse: Vai em paz. E foi-se dele a sua pequena distância. Então Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de veste. E disse Naamã: Sê servido tomar 2 talentos. E estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de veste, e pô-la sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os da sua mão e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele disse: Porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais e vinhas, e ovelhas e bois, e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Segunda Reis 6. Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. E disseram-lhe os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um altar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse: serve-te ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar,
cortou um pau e o lançou ali e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a mão e o tomou. O rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, e de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e disse-lhe: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas da tua câmara de dormir. E disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade? Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abra estes os olhos para que o vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirá. Feririas tu os que tomaste prisioneiros com a tua espada e com teu arco? Põe-lhe diante pão e água, para que come e bebam e vão para o seu senhor. E apresentou-lhe um grande banquete, comeram e beberam, e os despediu e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de Sírios na terra de Israel. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá-me cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e cozemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes, ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício
por dentro sobre a sua carne. E disse: assim me faça Deus. E outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciões estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si, para antes que os mensageiros viessem a ele, disse os anciões: viste como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier um mensageiro, fechei-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés do seu senhor após dele? E estando ele ainda falando com ele, eis que o mensageiro descia a ele, e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Palavra do Senhor. Amém. São palavras bastante conhecidas do profeta Eliseu. Grandes manifestação do poder de Deus através da vida de Eliseu. E aqui realmente vem contar algumas histórias que para nós que somos servos do Senhor, cristãos, que ouvimos muitas pregações, já ouvimos que realmente é Eliseu que aumenta o azeite da viúva. Quando Eliseu ressuscita o filho da sunamita, né? Primeiro concede a ela, através do poder de Deus, o dom de gerar, e depois concede a ela a cura do seu filho. Depois vem a cura da lepra de Naamã, tantos outros, né? Quando Deus abre os olhos para que ele vê que tem mais com eles do que com os outros. E ainda Deus ainda cega todos eles ainda para que eles possam vencer essa batalha. São grandes passagens que nós aprendemos aqui e que na verdade nós já conhecíamos, né? É muito bom quando a gente lê algo a qual a gente já viu, já leu, já releu. Por isso que é importante muitas das vezes a gente terminar a leitura e reler de novo. Porque o Senhor realmente a gente vai fixando a palavra do Senhor na nossa memória, né? Vamos orar e engrandecer ao Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido de mais uma vez estarmos aqui, reunidos, engrandecendo o nome do Senhor. Jesus querido, nesta hora, mais uma vez, nós queremos exaltar e engrandecer ao Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela força, pelo ânimo, pela disposição. Muito obrigada, Senhor, por cada um dos teus feitos sobre as nossas vidas. Não somos merecedores do teu amor, nem da tua graça, nem da tua bondade, nem da tua misericórdia. Mas mesmo assim, ó Pai, ela tem nos alcançado e por isso estamos alegres. Muito obrigada, Jesus querido, por cada um dos teus feitos sobre as nossas vidas. Continue sendo conosco, continue sendo sobre os teus servos, continue sendo sobre o teu povo, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos e exaltamos ao Senhor, que é digno de todo o nosso louvor e a nossa adoração. Fica conosco, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Continua manifestando o teu poder no nosso meio, na nossa vida, nos guardando, nos livrando, ó Pai, abençoando cada uma das nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.